A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais são dois filmes brasileiros que abordam um crime que aconteceu no país na década de 2000. Estão chegando no Amazon Prime Video e eu vou comentar sobre eles agora. Os filmes usam como base um crime que aconteceu em São Paulo no ano de 2002, quando Suzane von Richthofen, junto com o namorado Daniel Cravinhos e o irmão dele, Christian, assassinaram os pais de Suzane. Ambos os roteiros foram escritos pela dupla Rafael Montes, que é um escritor de obras policiais, e da Ilana Casoy, que é uma escritora também e uma criminóloga que esteve envolvida ali na época que aconteceu o crime, ela estava cobrindo, e aí os dois juntos já escreveram um outro livro ficcional que acabou virando uma série na Netflix, que é o Bom Dia Verônica. E aqui eles pegam os testemunhos tanto da Suzane quanto do Daniel para contar essa história até chegar ao momento do crime, mas principalmente é uma história sobre o relacionamento dos dois que traz duas perspectivas diferentes. O Menino que Matou Meus Pais é sobre a Suzane contando o ponto de vista dela, enquanto A Menina que Matou os Pais é a partir da perspectiva do Daniel. Quando eu disse no começo do vídeo que é um exercício interessante, é justamente porque, dependendo de qual filme você vai assistir, você vai criar uma visão sobre aquela história e sobre aqueles personagens. E você assistir o outro filme em seguida faz com que você confronte tudo aquilo que você viu anteriormente e meio que o lado que você pegou naquela história, porque cria esse contraste de você ver as mesmas situações às vezes sendo contadas por perspectivas diferentes, porque fica claro que cada personagem se coloca como o bonzinho da sua história, como o inocente, e por consequência pinta o outro como o manipulador e o culpado por tudo aquilo. Sei que o Daniel conta uma história completamente diferente. Imagina se o avião dos meus pais caísse. Facilitaria muito. Hoje eu sei que ela conta uma história totalmente diferente. Imagina se o avião dos seus pais cai na volta, a gente finalmente ia ter esse paraíso aqui. Eu acho que esse é o principal chamariz do filme, eu gosto como isso acaba sendo desenvolvido em relação aos dois, porque acaba se criando dois extremos de uma mesma história. E isso, num ponto, é legal porque você vê o primeiro filme, aí você vai ver o segundo, as coisas começam a divergir, tem alguns elementos diferentes, mas ao mesmo tempo eu acho que acaba diluindo-se um pouco o impacto no sentido de que você já viu aquela história sendo contada no primeiro filme, aí você vai ver o segundo filme, é meio que a mesma história, então chega um ponto que começa a ficar um pouco cansativo porque você meio que sabe pra onde isso já vai. Mas ainda assim, ao mesmo tempo, eu acho que acaba sendo uma experiência complementar você ver os dois filmes, porque isso eu acho que acaba funcionando bem. O que um filme acaba se focando mais na visão de um personagem e tem até alguns eventos e situações que são mais aprofundadas em um, no outro não, só é citado, então você não tem todo o background e todas as situações. Para você ter meio que o panorama geral e para no final você chegar à sua própria conclusão sobre aquela história, você precisa acompanhar os dois filmes. Tecnicamente mesmo falando, eu acho que é um filme ok, ele funciona. Eu sinto que o Dom, por exemplo, que saiu no Prime Video, também tem vídeo no canal, vou deixar aqui no card, cinematograficamente mesmo falando, ele é muito mais interessante do que esses dois filmes que se seguram muito por conta dessa proposta deles, quanto também pelas atuações. O Leonardo Bittencourt e a própria Carla Dias, que estão muito bem, e acaba sendo interessante também esse exercício de você pensar na atuação deles, que vai para dois extremos num filme, no outro, e como que isso foi filmado também, porque no processo de filmagem, às vezes a pessoa tem uma diária, duas diárias para gravar numa locação X, tipo, para gravar no quarto do hotel. E aí a gente tem que ver eles gravando dois filmes ao mesmo tempo, em que no filme do Daniel contando a história, a gente acompanha a Carla Dias interpretando a Suzane de um jeito. A gente vai acompanhar esse mesmo momento, por exemplo, no filme em que a visão é a da Suzane, a gente vai ver a Carla Dias de uma forma totalmente diferente. E o desafio que deve ser você passar de um personagem para o outro num espaço muito curto de tempo de gravação, e como que dentro do filme isso acaba funcionando muito bem. E no final é isso, A Menina que Matou Meus Pais, O Menino que Matou Meus Pais, são dois filmes competentes, aí vai muito de qual você vai querer assistir primeiro, que como eu disse, eu acho que vai meio que comprometer um pouco a sua visão inicial, mas é interessante ter esse exercício de você assistir um e depois assistir o outro,
para chegar numa conclusão própria mesmo sua, porque nenhum dos filmes acaba tendo realmente uma resolução, ele traz os elementos que foram apresentados no julgamento e fica para você, quanto espectador, decidir em quem você acredita ou em quem você não acredita, mas sobretudo, eu não diria que é exatamente um filme de julgamento sobre o true crime em si. O crime mesmo, ele ocorre no espaço pequeno do filme. Ele é muito mais sobre o relacionamento desses dois personagens, que cada um ao seu modo acabava sendo tóxico para o outro. Eu acho muito bacana esse movimento dentro da produção audiovisual brasileira de pegar nossas histórias true crime para serem contadas, que é uma coisa que já é tão comum nos Estados Unidos e aqui no Brasil as pessoas consomem bastante, a gente voltar os nossos olhos para as nossas próprias histórias. Se você já viu, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dos filmes, assina o canal clicando na bolinha aqui do lado, tem um outro vídeo caso você queira ver, o joinha ajuda demais esse canal chegar a mais pessoas e eu continuar trazendo vídeos aqui para vocês, e nos vemos na próxima.